Eu já contei aqui pra vocês várias vezes e fiz até um vídeo sobre como o livro Essencialismo mudou a minha vida. Ele pode não ser o melhor livro que eu já li na minha vida, mas com certeza existe o Pinho antes de ler o Essencialismo e o Pinho depois do Essencialismo. O livro foi escrito pelo Greg McKeown e entrou para a lista dos mais vendidos do The New York Times. Inclusive, eu mesmo ajudei muito a popularizar ele aqui no Brasil. Mas o mais curioso é que a palavra minimalismo não é citada em nenhum momento no livro. Porque segundo o Greg, ele define e descreve alguns passos do livro que vão te ajudar a se tornar um essencialista, segundo a própria definição, que é uma pessoa que gasta tempo, dinheiro, atenção e recursos apenas nas coisas que são realmente importantes, descartando completamente todo o resto. E resumindo, o essencialista é a pessoa que gasta muito apenas com o que é importante para si mesmo e economiza em todo o resto que não é. Ou simplesmente corta em absoluto o que é desnecessário. Um exemplo é o caso de viagens. O essencialista pode chegar a gastar até 50% da sua renda em viagens, caso ele ache isso de extrema importância e seja algo de valor para si mesmo. E para isso, o essencialista corta tudo o que não é importante, reduz os custos de moradia, despesas fixas e as variáveis, com um objetivo muito claro do que ele precisa poupar, investir e futuramente gastar para realizar a importante atividade de viajar. E para seguir o que o autor define como o caminho do essencialista, existem 21 passos que são divididos em 4 partes, que se forem aplicados constantemente, eles facilitam não só as tarefas, mas também a sua própria mente. Porque uma vez que você absorve as lições, sua mente vai ficar clara o suficiente para identificar os seus pontos de gargalo, de estresse e de desperdício que podem ser resolvidos ou contornados, e assim resultando num essencialista que vive uma vida plena, com um controle definido por si mesmo e não pelos outros. E tem uma lição que é muito interessante, ensinada na página 117 do livro, que eu quero compartilhar com vocês, independente de vocês já terem lido ou não esse livro. Porque esse pode ser o primeiro filtro para resolver diversos problemas e ajustar o seu foco para o que realmente importa, que é a lição do sim óbvio. Esse tipo de filtro, assim como alguns outros ensinados no livro, pode até parecer um pouco exagerado para algumas pessoas. Porém, o caminho para a clareza mental vai te ensinar que quase tudo é desimportante. Existem decisões que deixam a mente desconfortável, e o que parece ser uma decisão de escolha de vida ou morte, no final, é simplesmente uma questão de a gente se perguntar: eu devo escolher a opção A ou a opção B? Eu devo fazer essa atividade ou não? Eu assino esse contrato aqui ou não? Eu compro um carro novo ou fico com o meu? Eu aproveito essa promoção na Amazon que dura só até amanhã ou não? Eu compro esse casaco ou não? Nesse caso, talvez sim, porque o Heavy Hood da Insider é um casaco clássico que tem um capuz com a gola cruzada, que esquenta bem o seu pescoço. E assim como todas as outras peças tecnológicas da Insider, regula a temperatura do seu corpo, não desbota, não amassa, e fora que é extremamente confortável. Quando eu uso o meu, parece que eu tô andando de cobertinha no inverno o tempo todo. E como eu disse, é uma questão muito simples de se resolver, porque se você tá precisando de um casaco novo e quer fazer uma compra essencialista e consciente, de um produto que vai te durar anos sem precisar comprar outro, então a Insider é o lugar certo para comprar suas roupas. Ainda mais podendo usar o meu cupom PINHO15 para ganhar 15% em todas as compras que você quiser fazer na Insider. Mas enfim, a grande questão é que se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, quando você tá com vontade de comprar alguma coisa, espera 1 ou 2 semanas para ver se aquilo realmente faz falta na sua vida. E caso faça, aí sim você vai e compra. Mas o caso do sim óbvio serve para muitas situações e não só para compras de fato. Ele pode ser o critério mais importante para filtrar as suas decisões mais importantes. E não é tão fácil porque nós temos o hábito de dizer sim para tudo e muitas vezes a gente acaba dizendo por medo de perder o emprego ou por medo de magoar as pessoas. Ou simplesmente a gente diz sim para evitar conflitos e discussões. Inclusive, o autor do livro pega o caso da Vitsoi, que é uma marca de imóveis alemã que aplica o critério do sim óbvio de uma forma bem diferente. Quando eles contratam funcionários novos, o processo de seleção é aberto a várias pessoas. E ele vai se afunilando até chegar na pessoa que mais se encaixa naturalmente dentro da empresa. Então, se chegam 2 candidatos que são igualmente competentes, são capazes, estudados e preparados, o fator para a escolha de fato do vencedor é de qual pessoa se encaixa naturalmente dentro da nossa empresa. Então, em poucos segundos, a resposta fica bem clara. E eu vou te dar um outro exemplo também. Se você está indo no mercado comprar sabão em pó
porque no fim das contas, sem o seu sabão em pó, você não consegue lavar as roupas. E antes de sair, você faz uma lista de compras para aproveitar a viagem, ver se alguma outra coisa essencial faltou e se precisa ser comprado também. Mas chegando no mercado, você vê uma baita promoção de salgadinhos, né? Quem nunca? Eu, por exemplo, toda hora. E você automaticamente já vai esticando a sua mão para pegar uns 3 ou 4 pacotes, até porque é uma oportunidade imperdível, uma promoção de Doritos. Mas é aí que você precisa fazer a pergunta: eu preciso levar os malditos dos salgadinhos? Se você ficou na dúvida, é um não óbvio. E quem não lembra do filme Sim, Senhor? Aquele que o personagem Carl, que é interpretado pelo Jim Carrey, vive uma vida tão fechada e sem propósito que ele entra em um programa de autoajuda em que ele passa a dizer sim para qualquer oportunidade que ele cruzasse. Mas no final ele se envolve em um monte de confusão que são o resultado de simplesmente acertar tudo sem filtro ou julgamento. E obviamente que é uma comédia que usa das piadas para nos mostrar que o ideal é ter uma vida equilibrada, sabendo os momentos certos de se aceitar ou negar alguma proposta ou oportunidade. Mas a questão é que mesmo estando em uma vida equilibrada, muitas vezes a gente ainda fala muito mais a palavra sim do que a gente deveria falar. Isso acontece porque existe o conceito de oportunidade única, aquela que você precisa aceitar porque outra igual pode nunca mais aparecer na sua vida. E como isso foi distorcido na nossa mente pelo consumo exagerado, a gente acaba achando que comprar aquela calça de R$159 por R$99 é uma grande oportunidade, sendo que na verdade o preço daquela calça sempre foi os R$99. Então ser mais seletivo antes de decidir qual oportunidade você vai aproveitar acaba facilitando quando uma oportunidade de verdade chega de última hora, como uma oferta de emprego, por exemplo. E é claro que ter conhecimento prévio sobre o produto ou assunto que você está lidando no momento vai te ajudar. Mas às vezes um projeto secundário que bate na tua porta é muito mais benéfico, mas você acaba não conseguindo aproveitar essa oportunidade porque você está ocupado demais com todas as coisas que você disse sim só para agradar os outros. Ou seja, dizer sim às coisas dispensáveis no futuro vai acabar sendo dizer não para as coisas que realmente importam. Um exemplo disso é quando você sempre diz sim ao conforto e à satisfação imediata e lá na frente recebe a conta e vai perceber que você disse não para uma coisa muito importante chamada saúde. Assim como quando você diz sim para muitas coisas, você acaba dividindo o seu foco e a sua energia, que poderiam ser muito bem aproveitadas em uma única coisa só. Como apenas um produto que você vende muito bem, ou um projeto que você seria capaz de se dedicar integralmente e colher frutos muito mais lucrativos e satisfatórios. Por isso que se descomprometer do que não é importante é essencial para que você retome o controle do seu tempo e comece a filtrar com quem você passa o seu tempo ou com quem você gasta o seu tempo livre e dinheiro. Então não precisa ter medo de causar conflito por simplesmente terminar uma conversa, por mais seco que isso seja. É só dizer que você precisa cair fora com educação. Inclusive, a diferença aqui é que você tem o respeito de dizer pra pessoa: o papo tá maravilhoso, mas eu preciso ir embora. Inclusive, isso sempre passa uma mensagem pras pessoas de que você respeita o tempo delas ao ponto de dividir o seu tempo, mas que também respeita os seus compromissos e o seu tempo que precisa ser dedicado a esses compromissos. Porque lá no fundo você sabe que é importante para você ter metas bem claras e definidas, e isso vai potencializar o seu filtro na hora de tomar melhores decisões. Então, quando você for pensar em pegar aquele salgadinho que eu falei no início do vídeo, você vai pensar uma só vez. Isso é um não óbvio, porque eu tô focado em cuidar da minha saúde. Ou até, isso é um não óbvio, porque são R$5 a mais na minha conta que eu tô juntando para mobiliar a minha casa, por exemplo. Porque cada decisão que você toma tem um custo, seja de tempo, de dinheiro ou de oportunidades. Porque você nunca vai poder gastar o mesmo tempo ou o mesmo dinheiro em duas coisas distintas. Então é extremamente importante ficar ligado onde está indo o seu foco e a sua energia. Resumindo, se não for um sim óbvio, é não.